Olá, estamos começando mais uma entrevista especial com os principais prefeitos eleitos das 3 regiões aqui do Sul, ANREC, Amurel e AMESC. Hoje a gente entrevista o prefeito eleito de Criciúma, Vaguinho. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, cara? É uma honra, sabe, estar aqui também dividindo contigo um pouquinho da nossa experiência e o que vem pela frente aí, né, no próximo mandato, os desafios que são inerentes ao gestor, mas numa conversa descontraída aqui, espero também, sabe, passar a mensagem para que quem nos acompanha também esteja atento. Quando falo prefeito, assim, tu já assimilou isso, assim? Já tá normal para ti? É forte, né? Às vezes já está passando na rua assim, as pessoas já chamam, mas é claro, dentro do processo eleitoral a gente sabia que esse momento pós-eleição, com a vitória, ele aconteceria, mas para ser bem sincero contigo, ainda não caiu bem a ficha, ainda não. Sabe? Até porque a nossa agenda, nós não paramos, né? As mesmas agendas que nós tínhamos de pedido de voto, eu e o Salésio estamos tendo agora do agradecimento do voto. Nas empresas, nas instituições que passamos. Depois daqui eu já vou visitar 2 empresas onde passamos pedindo voto também. Não para Está intenso. Finais de semana, festas de igreja, enfim. Tá só começando. Está só começando, exatamente. É verdade. Bom, eu quero começar, mas bem do começo mesmo. Queria ver, o Vaguinho vem da tua infância, o apelido não? O Vaguinho vem, o meu falecido pai, na realidade, no ventre da minha mãe. Essa história é engraçada, porque o meu pai era colorado doente, né? Torcia para o Internacional. Nós somos de Sapucaia do Sul. Sim, eu sou, imagina. A gente não vai falar sobre futebol hoje. A paixão Quem é gremista deve estar... E hoje, especialmente, não, bom dia. Tá bom, tudo certo. Mas é claro, tigre, né? De coração e de paixão também. Sim. Mas quando a mãe estava grávida do 5º filho, que sou eu, né? O caçula de 5 filhos... havia uma decisão do Internacional contra o Corinthians e o ponteiro do Corinthians, que chamava-se Vaguinho, fez um gol contra e deu ao Internacional o título daquele ano. Olha só, em homenagem a um gol contra do Vaguinho, o pai lembrou, aí foi ver como é que era o nome do Vaguinho, era Wagner, e ele só, na realidade, registrou Wagner, mas desde o começo sempre foi Vaguinho. Sempre foi Vaguinho. O cara do gol contra. O cara do gol contra. Olha, já é uma que criatividade, né? Já dá para analisar bastante. Quando que tu percebeu, assim, que tu eras uma pessoa com liderança? Porque ninguém chega onde tu estás hoje sem ter liderança. Eu sempre digo assim, que intrinsecamente eu já alimentava isso na época ainda da infância, porque nós trabalhávamos muito com um grupo de jovens. Né, como eu perdi o pai cedo, né, o pai faleceu, eu tinha 7 para 8 anos de idade, isso, nós temos 5 filhos, então nós somos muito assim agarrados na igreja, sabe? A igreja, a mãe foi trabalhar de cozinheira lá no seminário, né, onde formava-se padres também, 3 irmãos meus foram seminaristas, o mais velho até seguiu a vida sacerdotal, mas acabou não se ordenando padre, mas a gente teve muito essa relação, sabe assim, com os padres, grupo de jovens. Então a gente começava a fazer campanhas de agasalho, campanhas de arrecadação de alimentos. Eu acho que isso já começou a brotar. Aí fazia comentário de missa, leituras. Eu acho que daí também foi criando essa espécie de uma liderança. Depois eu fui coordenador da Pastoral da Juventude, na região toda aqui também. E acaba despertando, sabe, esse interesse. Até que entrou na minha vida um cidadão chamado Clésio Salvaro. E aí ele foi lá e disse, acho que aquele rapaz tem potencial. Aí me levou para a Assembleia Legislativa. Não, pode parar. Aí... Não, quem já está pulando as etapas, não. Eu quero saber o que ninguém sabe. Filho mais novo. Isso. O caçula. E aí tu teve aquele monte de privilégio que mamãe cuidava melhor. Nem tanto. Tu era ou não era? Não, nem tanto. A mãe, depois do falecimento do meu pai, a mãe endureceu muito, e ela precisava endurecer mesmo para dar também educação para todos eles, sabe? Então a gente sempre teve assim um tratamento igual para todos. Os 5 filhos, o mais velho tinha 15 anos, eu era mais protegido pelos meus irmãos. Aí sim, né? Eles todos me protegiam das peripécias do que pela própria mãe. A mãe era sempre mais dura, mas é claro, e ela precisava ser, né? Nós tínhamos idade entre o mais velho e o mais novo, que era eu, nós tínhamos uma diferença de um para o outro de 1 ano e meio cada um, então era uma escadinha, sabe? Aí isso tudo sempre ela teve muita força de cobrar e tudo mais. Então fomos alicerçados na educação, no trabalho e na fé. Né? Eu acho que foram esses os principais pilares. Que interessante que isso fortalece muito, que são justamente os principais valores da família, com a ausência do teu pai, isso foi muito forte. Né? Tu sentiu em algum momento, assim, depois, 7 anos é uma criança, mas na pré-adolescência, adolescência ou na fase adulta, assim, que saudade de algo que eu nunca vivi com meu pai? Até hoje, né? Até hoje, porque eu vou falar da família, eu já vou começar a me emocionar.
O pai tinha um negócio que ele chegava em casa, ele assoviava. Ele trabalhava nas minas, né? E aí, 5 filhos, quando ele chegava, nós já sabíamos, porque ele era gaiteiro, né? Ele animava festas e tal. E isso é o que eu cultivo até hoje. Eu chego em casa, eu já dou os assovios assim, e os meus irmãos fazem a mesma coisa. Uau. Sabe? Então, é claro, essa questão toda, né, de Dia dos Pais, os garotos com a gente, né, estavam com os pais presentes, a gente não, mas a mãe nunca deixou isso ser uma ausência tão, né? Ela sempre esteve presente também com relação a isso. O irmão mais velho também, ele sempre também fez essa parte também, né, de estar protegendo, estar cuidando também. Eu acho que a vida foi nos ensinando e foi nos colocando anjos bons também, que cumpriram sempre esse referencial de homem, de pai também. Eu acho que isso a gente acabou sendo suprido por tios, por padrinhos, enfim. Na fase já adulta, né, o próprio Clésio, né, que para mim também é uma referência, né, de homem, de pai, de cidadão, de gestor, né, naturalmente também. E é claro, né, existe uma etapa também da infância e da maturidade, né? A mãe nos ensinou e nos apresentou o serviço muito cedo, de uma forma descontraída, porque ela trabalhava no seminário, né, mas por vezes também ela trabalhava como costureira. E aí ela deixava os pastéis e as massas prontas. De manhã meus irmãos fritavam e eu ia levar os pastéis para vender lá na malharia, que ela estava fazendo um bico lá. E quando tinha jogos lá em Siderópolis, nessa época nós morávamos em Siderópolis, né, tinha jogos de futebol de salão, nós vendíamos torradinho. Mas para nós aquilo era diversão. E aí vendemos picolé também, né? Lá tinha um picolé do seu Aldo, muito famoso lá em Siderópolis. Teve um dia, guria, que um sol muito grande, escaldante assim, eu e o meu irmão vendemos metade da caixa e começou a derreter, porque era um dia muito forte. Sim. Aí um olhou pro outro, meu Deus do céu, ao invés de tomarmos suco de picolé, vamos chupar o picolé. E aí chupamos a meia caixa. Estão muito inteligentes de logística. A meia caixa de picolé inteira. Claro que chegamos em casa, a mãe depois, né, nos xingou, mas tudo certo. Foi uma infância assim de trabalho desde cedo, né, e aí com 14 anos de idade, aí eu já começo a trabalhar fichado numa empresa, né, que era o supermercado. Tu acreditas que a gente vem para essa vida assim com as coisas meio... totalmente já pensadas e arquitetadas, ou que a gente vê mais ou menos aquilo que vai ser, ou a vida é absolutamente sem a gente saber do que vai dar? Eu acredito muito no destino, né? Acredito muito na força de Deus, somente temente a Deus. Eu acho que tudo que tu passas na tua vida é um estudo, é um forjar para algo que está por vir, muito maior. Eu acho que a perda do pai cedo, a forma como nós fomos criados, acho que tudo isso nos também trouxe uma casca, sabe assim, de que qualquer que seja o desafio, se tu tem fé, se tu és e tem, né, essa situação de receber e respeitar o próximo, não fazer o outro de escada, eu acho que tudo na vida é possível de ser resolvido. As pessoas perguntam assim, Wagner, mas tu está pronto para ser prefeito? Eu respondo assim, eu me preparei uma vida toda para ser prefeito da cidade de Criciúma. Porque tudo que aconteceu na nossa vida, sabe, foi uma espécie de um experimentar, foi uma faculdade que nos trouxe até aqui. A faculdade dessa que a gente fala do conceitual, da inteligência, isso bancos acadêmicos nos deram. Sabe, eu tenho 3 formações universitárias, 2 especializações. No quê? Eu sou formado em administração, administração, publicidade e gestão pública. E 2 especialidades, gestão em projetos e gerenciamento de cidades também, que é o MBA que a gente concluiu agora. Estava iniciando o mestrado quando começou a campanha, aí suspendi agora, por razões óbvias, né? Não tinha como, mas quero terminar depois também, meu mestrado também em processos governamentais. E aí, mas isso tudo é importante, mas sabe o empirismo, o dia a dia, enfrentar crises, lidar com situações adversas. Quando a gente, em 2009, chegou para governar a cidade, cara, e nós fomos acometidos de uma das maiores precipitações de água da cidade de Criciúma. O centro, aqui onde nós estamos, aqui na Pedro Coronel Pedro Benedetti, Marcos Rovares, inundadas, Praça Nero Ramos, inundado. Aquilo era um dilúvio, assim, em 2009, 3, 4 dias de governo. Os lugares mais baixos da cidade de Criciúma, bairro Floresta, Francesa, onde também o rio Criciúma passa, todos com 1,5 metro de água já também, as casas todas invadidas. Aquilo talvez tenha sido o maior desafio do nosso governo. E aí, em 1 ano, exatamente, 1 ano, nós estávamos já com recursos garantidos junto à União, né, ao Orçamento Geral da União, algo em torno de 23 milhões de reais, e já começávamos a rasgar toda essa rua aqui, cortamos
toda a Praça Nereu Ramos, né, aqui como referência o Angeloninho, começamos por aqui, sabe, foi assim uma das maiores... a tubulação. Nós temos o canal auxiliar ao Rio Criciúma. Tá. A construção do canal auxiliar, porque o rio você não vai mudar ele mais, né? Tem prédios hoje em Criciúma que são construídos em cima dos rios, do nosso rio Criciúma. Shopping Center está em cima do rio Criciúma. Posto de gasolina em cima do rio Criciúma. Então o rio não tinha mais o que fazer. Como que era feita a drenagem pluvial? Não tinha, por isso que estrangulava. Sabe assim, a ideia de ter o canal auxiliar, ela já vinha sido estudado já pelo menos há 5 mandatos anteriores ao nosso. Mas a coragem de enfrentar isso, ela precisa ser grande, porque você vai rasgar uma cidade toda. Sabe aquela história de fazer o omelete, tem que quebrar os ovos? Um transtorno. Claro, a eleição de 2012, nós ainda estávamos em obras ainda. Então as pessoas, quando sofrem com as obras, elas têm pelo menos uma impressão de que, opa, não vou votar nesse cara porque ele está causando isso tudo na cidade. Mas foi tão, o custo-benefício foi tão grande que as pessoas entenderam. Não, mas era necessário fazer isso. Essa região hoje toda que eu falei para você aqui, da Marcos Rovares, Coronel Pedro Benedetti, Praça, Nereu Ramos, nunca mais. Sabe, contra a força e a natureza de Deus, a gente não pode nunca dizer que é infalível, né? Mas diante daquilo que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, aquela mesma intensidade, se houvesse aqui, nós passaríamos ilesos. Sabe? Tamanha é a macrodrenagem que fizemos. O poder que tem uma decisão política, uma decisão administrativa e pública. E são obras que não aparecem, né, cara? Não é um posto de saúde, não é um centro comunitário, não, ele está abaixo da terra. Não, e se não acontece a intempérie, ou se não acontece a cheia, a pessoa não sabe por que não aconteceu. Exatamente. Ela só sabe quando acontece. Quando... Bom, nessa convivência toda, tantos anos com o Clésio, enfim, né, na Assembleia, na Prefeitura, é uma vida, né, que vocês têm juntos. Sem dúvida. E ele sempre esteve cercado de muitos líderes, de muitas pessoas, talvez cada uma com características diferentes, mas todas especiais. Tu não deve ser a única pessoa que se destaca nas equipes que ele montou desde então. Por que tu acha que foi tu escolhido? Eu acho que tem alguns predicados, assim, a lealdade é o primeiro deles. Eu acho que isso, para qualquer decisão de sucessão, ela precisa, sabe, ser aquela, talvez um dos melhores predicados ou o principal deles. Mas é claro, existe um quesito chamado assim, capacidade técnica para dar continuidade. Como também eu fui responsável, junto com o Clésio, pela transformação da nossa cidade, falando em obras de infraestrutura, esse desencadear do novo ciclo de desenvolvimento que criamos na cidade, não apenas nas 2.300 ruas que fizemos e que são importantes, mas o pensar a cidade. Nós temos uma cidade hoje, Karen, pensada pelos próximos 30 anos. Quando nós falávamos assim, em construir parques urbanos, nós já estávamos falando em prevenção à saúde. Hoje nós temos 35 mil pessoas nos finais de semana que frequentam os nossos parques urbanos e que não estão doentes em casa. Que maravilhoso. Sabe? É o pensar ali para frente. Então, eu acho que todas essas ações, é lógico, também conjuminadas com outros fatores que são importantes também. A questão que antecedeu a minha pré-candidatura, havia uma outra candidatura que era do Arleu, e que é nosso irmão também, está dentro do projeto, mas naquele momento o eleitor, sabe assim, não enxergou no Arleu os predicados que pudessem sim comprovar a continuidade de capacidade técnica, mas principalmente a questão de se comunicar com as pessoas, sabe? Eu acho que isso também tenha sido fundamental. Até porque eu estava ouvindo, a gente, muitas vezes a gente contrata um funcionário pelo currículo, mas mantém por causa da convivência, né? Então, é muito da inteligência emocional que mantém uma pessoa assim. E eu te pergunto, porque é muito difícil, e nesse meio, a gente sabe que os egos são muito grandes, e tem que ser. Eu acho que o ego também ele faz parte da liderança. Talvez até tenha que ter um pouquinho a mais mesmo. É isso que diferencia. Mas tem muitos chefes ou pessoas que trabalham com a gente, acima da gente, hierarquicamente, que começam a competir, começam a ver assim, Vaguinho é melhor que eu, que ódio, ai, existe isso, tu sabe que existe, aí o cara, inclusive, ele não faz sucessor porque ele quer voltar, ele faz questão também, de esmagar é inerente do sucessor. Ser humano, né? E isso não aconteceu com vocês. Não, eu assim, quem pensa que eu terei isso, vai dar com o burro nas águas, porque eu não tenho assim, vaidade pessoal nenhuma, portanto que até dezembro do ano passado, cara, nem Instagram eu tinha. Eu nunca fui aquele rapaz assim de holofotes, de aparecer em fotos,
Tanto que quando meu nome foi alçado à condição de prefeito da cidade de Criciúma, havia uns 75% da população que nunca tinha ouvido falar do Vaguinho. Sério? Eu era conhecido no meio administrativo, pela prefeitura, nos órgãos onde nós conversamos também, mas na população em geral, não. E aí, sabe? Qual foi a mágica esse sempre foi o nosso maior desafio. E aí eu preciso também aqui saudar o nosso pessoal do marketing, da agência Ápice, né, o Felipe, o Lucas, né, a família deles todas, família Ápice, porque eles souberam passar a mensagem. Quando a gente falava assim, em apresentar o Vaguinho, a primeira pergunta é: quem é o Vaguinho? E essa foi, de fato, assim, a nossa primeira ação como programa de eleição. Quem é o Vaguinho? Então a gente foi apresentado pela minha família, pela minha mãe, as pessoas que vivem, né, ao redor do Vaguinho. Depois começou uma apresentação técnica, né, de quem é o Vaguinho como gestor público. E as pessoas começaram a entender que tudo que estava acontecendo na cidade de Criciúma, havia, né, um profissional por detrás disso que estava também ajudando. E é claro, quando começou a TV, eu acho que isso foi importante também. Eu tinha 2 desafios, e eu vou te confessar aqui, não falei isso em lugar nenhum, vou te dizer. Nós tínhamos 2 desafios porque o tracking, são aquelas pesquisas internas, nos mostravam isso. O primeiro deles, me tornar conhecido o máximo possível para que as pessoas entendessem que eu era o candidato à sucessão do prefeito Clésio Salvaro. Primeiro ponto. Porque estava meio nebuloso no começo. Estava ainda. O segundo ponto, olha que curioso, esse é muito importante. Havia um percentual de 15% daqueles que tinham intenção de votar no Ricardo Guide que achavam que ele era o sucessor do Clésio Salvaro. Por uma questão visual. Sim. Até porque há menos de 1 ano e meio, tanto o Acélio Casagrande como o Ricardo Guide estavam no nosso grupo. Então, quando nós fomos pedir voto para o Acélio, para o Ricardo, as pessoas olhavam: não, mas espera aí, é ele então o candidato do prefeito. Como o Vaguinho não era tão conhecido, e eles mesmos, né, onde eles iam, visitavam, eles diziam isso também, que eles também fariam essa sucessão. Só que, quando o prefeito Salvaro veio para as ruas com o Vaguinho, e aí eu estou falando já ali em meados de agosto, nós começamos a tirar essa diferença. O primeiro tracking, Karen, olha só, nos dava 2,5%. O nosso adversário já estava com mais de 50%. Você olhava assim, eu pensava: meu Deus do céu, onde é que eu fui me enfiar? De verdade, assim. Eu estava, na realidade, numa condição de pré-candidatura a vereador. Eu já estava me preparando para isso, sabe? E vou te dizer, a nossa organização de campanha como vereadora estava muito bem organizada, no mínimo, assim. Então, a gente estava muito gerenciando isso bem, assim. Quando veio essa condição de ser o prefeito, eu sempre disse para as pessoas que eu nunca tinha medo de ser o prefeito da prefeitura. Porque a prefeitura eu conheço. Ser prefeito da cidade, aí não depende só de mim. Aí depende de uma série de fatores e principalmente do líder maior. Que era o Salvaro. E ser candidato é tão difícil quanto ser prefeito. Com certeza. Não. São 2 momentos diferentes. Até porque a eleição, ela é muito passional. Não existe nada de racional na eleição. É paixão. Sabe? Então, quando veio o nome e as primeiras pesquisas, eu entendia, sabe, que eu ia ter um percentual que era exatamente o percentual que eu teria talvez de candidato a vereador, que era algo em torno de 2 a 2,5%. Só que nós começamos a ir para a rua e nós crescíamos algo em torno de 3% por semana. Sim. Só que na projeção que nós fazíamos... Então tinha que ser de dezembro. Tinha que ser até alcançar isso. Só que quando nós quebramos os 2 algarismos, e isso já estava já no fim de agosto, aí a gente, poxa, estamos no caminho certo. Eu acho que daí, aí quando veio a primeira pesquisa publicada pelo IPC, e que colocou o nosso adversário com 44 e nós com 28, ali eles acenderam, sabe, uma luz. Porque eles imaginavam que nós chegaríamos na campanha propriamente dita com algo em torno de 8% ou até 10%, nunca 28%. Aquele 28% já foi fruto do trabalho nosso na campanha. Porque do dia 26 de abril, quando eu fui alçado à condição de candidato a prefeito, cara, eu não fiz outra coisa senão sair na rua, pedir voto, conversar com as pessoas. Isso tudo foi, eu acho assim, costurando, convergindo para chegar naquela data. Aí vem o que eu vou dizer para você agora. Em Criciúma nós tivemos 2 momentos. A pré-campanha, essa o Ricardo Guide ganhou, que foi aquela pesquisa de 44,28. O que precedia aquilo? A pré-campanha. Quando a campanha começou, aí a gente passou ele.
E por que nós passamos ele? Primeiro, porque o Clésio veio para a rua com o Vaguinho. Nós fizemos em uma semana toda a avenida dos italianos no Rio Maina, comércio e comércio. Fizemos toda a General Oswaldo Pinto da Veiga na Próspera. Começamos a fazer a Centenário, começamos a fazer o centro. E o Clésio ia comigo, entregava o santinho comigo e dizia, esse é o meu candidato. Clube de mães, clube de idosos. Então a gente tinha uma meta de apertar 2 mãos por dia e a gente começou a fazer isso. Você imagina o quanto dá trabalho fazer isso. Mas a gente foi e nós começamos. Quando da divulgação da pesquisa, no dia 2 de setembro, aí nós encostamos. Aí o nosso adversário ficou com 39% e nós com 32%. Então você imagina, sair de 2 a 50 para 39 a 32. Então o X, ele ia se encontrar. De forma mais lenta, mas ele ia se encontrar e nós íamos passar com a presença do Clésio na rua. Um dia depois o prefeito é preso. Sim. Naquela semana de 32, o Vaguinho vai a 42%. Em uma semana, sabe assim, ó, o meu adversário sai de 39 para 28. Tu achas que foi a sacada de marketing de levar a vitimização do... Não estou dizendo que se é ou se não é, mas que foi explorada quanto ele foi vítima nesse momento, o momento que ele estava na rua, que ele estava pedindo voto, que ele estava esclarecendo muita coisa. Foi mais isso ou as pessoas sentiram de verdade que aquilo ali não devia ter acontecido? Porque é muito provável que este fato tenha decidido a eleição. Não tenha dúvida. Aí foram os 2 fatores que eu disse para ti que foram resolvidos com essa situação. Primeiro, eu saio antes da prisão do Clésio. Eu já estava nessa época, por um conhecimento de 52% das pessoas já me conheciam quando o Clésio foi preso. Da prisão dele naquela semana, eu passei a ser conhecido por 89% da população cristiumense. Então as pessoas, quando olhavam, iam para o debate, viam que eu defendia o Clésio, que eu dizia que tinham preso sim um homem inocente e que depois dos 21 dias isso se tornou realidade, foi comprovado. E o outro motivo... O Ricardo Guide, naquele momento, ele deixou de pensar as pessoas em ser um sucessor para ser o algoz do Clésio Salvaro. Pois é. As pessoas olhavam lá e diziam, poxa, eu até tinha pensado em votar nesse rapaz, mas diante do que fizeram, agora eu vou votar no Vaguinho. Como se fosse ele. Então, esses 12%, eles migraram quase que automaticamente, Karen. Agora deixa eu te perguntar. Tu és maluco? Olha onde tu tá se metendo. O Clésio foi preso. Aliás, aqui na nossa região tem 3 prefeitos presos só este ano. E não foi só aqui, né? O Extremo Sul, Tubarão, enfim. 27 prefeitos presos. E aí, como é que tu veio? Eu sei que tu foi secretário de administração, chefe de gabinete, tu sabe como é que as coisas se faz, certo? Mas é impossível, prefeito, dominar tudo. Não consegue. Tudo. Não. Tem algumas coisas que podem dar errado e que tu talvez não tenha absolutamente noção de como aquilo aconteceu. Tem que ser um pouco maluco para aceitar sentar naquela cadeira que o Ministério Público está com uma lupa gigante olhando para ti. Não tem que ser isso? Não, como é que tu encara isso? Primeiro, assim, ó, quando você tem, sabe assim, ó, a gestão pública na veia, e é o que eu tenho, eu trabalho com gestão pública já há mais de 24 anos. Sabe, a gente sabe exatamente assim, ó, quais são todas as possibilidades de dar algo errado e quais são as possibilidades de você trabalhar certo. Agora, é claro, a prefeitura ela é muito grande. Você assina documentos praticamente diariamente. Não sabe. Quando chega, por exemplo, assim, uma ordem de empenho para o prefeito assinar, o que precede a ordem de empenho, que é o último ato para o pagamento? Precede toda uma entrega de serviço, um fiscal que abonou aquela entrega, o secretário que abonou a entrega, o contador e o contador interno que deram justificativa para aquele recurso estiver empenhado na fonte correta. Quando chega para o prefeito, passou por essas 7 assinaturas. Só que, se alguma coisa deu errado, é o ordenador primário, é o prefeito que paga por isso. Então, exato, é o CPF. O que nós iniciamos já no nosso governo, ainda no período do Clésio? Nós criamos a CEF, que é como se fosse um órgão de controle à parte da Prefeitura de Criciúma, e o que eu irei implantar agora é um sistema de integridade e compliance. Sabe? Então, nós vamos ter um rigor muito maior. Sabe assim, ó, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, eles precisam ser, na realidade, assim, ó, atores junto conosco. Todas as situações inerentes a uma licitação, todas elas precisam ser encaminhadas ao Ministério Público, também ao Tribunal de Contas, para que não haja nenhum tipo de situação, para que se lá na frente alguma coisa der errada, pelo menos assim, olha, o prefeito não estava de má fé. Sabe assim, o prefeito nos orientou, passou quais eram as informações necessárias e facilitar sempre a fiscalização dos órgãos de controle. Precisa. Até um tempo atrás, Karen, não havia lei da responsabilidade fiscal. Sabe, os prefeitos aqui na cidade de Criciúma, eles iam festas de igreja, levavam o secretário da Fazenda e o talão de cheque junto. Sim. Então, não dá para pensar mais assim. Mas assim, ó, diante de tudo isso, eu vou começar o dia 1º de janeiro governando a cidade.
nós não teremos descontinuidade. Eu começo agora, amanhã, inclusive, já a transição como prefeito interino Ricardo Fabres, muito preocupado com o fechamento das contas, já inclusive encaminhei um ofício solicitando relatório de gestão fiscal, porque quando a gente encerra as contas, tu precisa cumprir os limites constitucionais e que são exigidos por lei, que é saúde, educação, folha de pagamento, então, e também tu não pode gastar mais do que tu recebe. Então, esses 4 itens é que compõem o fechamento das contas. E, naturalmente, também a continuidade dos serviços que são contínuos, tais quais coleta de lixo, sim, limpeza pública, né? Nós começamos o ano letivo, então tem que ver essas questões de transporte escolar, merenda escolar, professores ACTs, processo seletivo. Mas tudo deve ser uma transição pacífica, né? De minha parte, até porque toda a equipe que eu indiquei, toda a minha equipe que eu indiquei, são funcionários da prefeitura, todos eles. Então, não vai ter problema. Com exceção do Leandro, que é um contador, inclusive é de Sombrio, sabe, que é um grande amigo meu, uma pessoa também da minha inteira responsabilidade, que vai fazer parte do governo de transição. As demais 5 pessoas são funcionários da prefeitura. Bom, o que faltou fazer na tua vida? Não política, na tua vida toda. Porque a gente sempre que a gente conquista uma coisa, a gente tem que abrir mão de outra, né? O que faltou fazer assim, não sei se dá tempo de eu fazer, talvez não vá fazer nessa vida. Não, eu pretendo terminar ainda a minha faculdade de Direito, né? Eu comecei uma faculdade de Direito e não a concluí, mas eu sou apaixonado pelo Direito, sabe? Eu acho que quando passar o período, né, de prefeito, enfim, eu vou me dedicar um pouco mais a esse sonho que eu tenho também de terminar minha faculdade de Direito. Se tu encontrasse o Vaguinho, aquele pequenininho, o pirralhinho mesmo, de 6, 7 anos, se tu encontrasse com ele, entrou numa máquina e tu viu aquele menino, o que tu diria para ele, que dá tempo para falar para ele não fazer coisa errada, o que tu diria para um menino Vaguinho? Ouça tua mãe, ouça tua mãe e nunca envergonhes ela. Nunca. Se tu estiveres diante de uma situação que se tu não sabes se é certo ou errado, pensa, se eu fizer dessa forma, eu poderei envergonhá-la? Se tiver uma dúvida, não faça. Menino, quem tem um juiz como mãe, ou a mãe como juiz, tem uma régua muito alta. É verdade. Realmente. E se tu pudesse encontrar o Vaguinho daqui 5 anos, tá saindo da prefeitura, nem vou falar de reeleição, mas enfim, daqui 5 anos, tá? Ou 8, né? Ou 9. Vamos por partes. Vamos por partes. Não. 5, já terminou o primeiro mandato, claro. Tal. O que tu gostarias de encontrar com o Vaguinho? Vai estar com mais cabelo branco? Com certeza. Ou sem, né? O que tu diria para ele, assim? Tu hoje, assim, Vaguinho, tu não esquece tal coisa. Porque quando a gente entra... Claro, tu tá acostumado, mas quando tu entra muito em determinado projeto, muito a fundo, às vezes tu esquece de olhar com a amplitude que é necessária. O que tu gostaria de dizer? Não posso esquecer isso. Sabe que ontem, de noite, já passava das 11 e pouquinho, meu filho estava terminando algumas tarefas, a minha esposa ajudando ele, e aí ele começou a cantar, e ele tem 10 anos de idade, e aí eu peguei um violãozinho e nós começamos a cantar, eu e ele. Até a Gisele depois postou também, né, nós cantando uma música no Instagram. Eu diria para esse Vaguinho de 5 anos, primeiro, 2 coisas. A primeira, parabéns, cara, tu fosse um gestor que fez tudo o que tu fizestes e tu não responde um processo administrativo ou judicial. Tu estás saindo da prefeitura pela porta da frente. Isso seria e é o que eu desejo, eu diria isso para ele. E segundo, eu gostaria de dizer para ele assim, com todas as adversidades, tu não esqueceu de Deus e da tua família. Isso eu gostaria muito de dizer para o Vaguinho daqui a 5 anos. Teu menino vai ter 14, ele vai ser um mocinho. Já vai estar com 14 anos. Isso tão interessante pensar. Bom, tá só no início, né, dessa nova etapa, não é só da tua vida, é da vida da tua família, da tua esposa, do teu filho, a tua família ao redor, lateral e colateral. E das pessoas todas de Criciúma, né? As pessoas estão dependendo, querendo ou não, elas estão dependendo muito das tuas decisões. Claro. A Câmara de Vereadores, as pessoas que tu vai chamar para trabalhar contigo, é uma grande responsabilidade. Cuide da saúde, né? Da saúde e alimentação. Eu sei que não vai dar tempo de fazer exercício nem nada, mas da saúde mental também, né, prefeito? Porque independente da pessoa para quem os criciumenses votaram, hoje é tu, né? Tem que dar certo. Obrigada, por estar aqui. Obrigado, Karen. Quero também agradecer a todos que estão nos acompanhando. Foi um prazer. Passou tão rápido, né? Quando a conversa é boa.
Fico à disposição, né, depois como prefeito também. Espero sempre trazer boas notícias, mas também sempre esclarecer situações que virão. Sempre me coloco à disposição da imprensa, de forma especial a Litoral e de você também. Muito obrigada. Ainda tenho que perguntar uma coisa. Claro. Teu signo? Canceriano. É bem família. Ele vai pegar esse violão muitas vezes ainda durante o mandato, gente. Com certeza. Obrigada, querido. Muito obrigada, prefeito. Obrigado. Um abraço. Fiquem com Deus. Encerramos por hoje, mas logo tem muito mais. Beijo, tchau.